Pessoal, agora daremos continuidade nos nossos estudos abordando o assunto complexidade de algoritmos. Embora esse assunto esteja sendo abordado no início do nosso primeiro módulo, eu vou pedir que vocês fiquem muito atentos, porque os princípios que veremos aqui estarão presentes durante todo o nosso curso. Para ser capaz de classificar um algoritmo como sendo bom, são necessárias formas de analisar o mesmo. Analisar um algoritmo significa prever os recursos de que o algoritmo necessita. Se nós quisermos comparar algoritmos, pessoal, nós precisamos identificar primeiro os recursos que cada um desses algoritmos estão consumindo. Que recursos seriam esses? Consumo de memória, largura de banda de comunicação, consumo de hardware, certo, pessoal? A partir desse levantamento, nós teremos insumo para poder estar comparando os algoritmos. Em geral, pela análise de vários algoritmos candidatos para um problema, pode-se identificar o mais eficiente. Essa análise ela pode identificar mais de um algoritmo viável, um algoritmo candidato para a resolução desse problema. Porém, no geral, nós vamos descartar vários algoritmos com qualidade inferior. O tempo de execução de um algoritmo pode ser determinado por métodos empíricos e métodos analíticos. A ideia dos métodos empíricos seria executar o algoritmo, pessoal. Nós iríamos pegar o algoritmo, implementá-lo numa linguagem, compilá-lo e executá-lo. E nesse caso, pessoal, nós temos uma característica que não é muito boa. O resultado da mensuração de tempo de execução desse algoritmo seria influenciada por fatores externos. Que fatores seriam esses? Nós teríamos influência da linguagem que foi utilizada para poder implementar o algoritmo, do compilador, do sistema operacional onde ele está sendo executado, além de influências do hardware, do ambiente em que esse algoritmo está sendo executado. CPU, quantidade de memória, certo, pessoal? Então, todos esses fatores estariam influenciando na mensuração do tempo de execução desse algoritmo. Já nos métodos analíticos, nós temos como objetivo definir uma expressão matemática que iria traduzir o comportamento de tempo do algoritmo. Esse método ele visa mensurar o tempo de execução sem considerar as condições locais de processamento, simplesmente porque nós não vamos executar o algoritmo. A ideia dos métodos analíticos seria analisar o algoritmo e chegar em uma expressão que representasse o comportamento do mesmo. Dessa forma, nós não teríamos influência de fatores externos, como hardware, computador em geral utilizado, a linguagem, os compiladores. Uma vez que o algoritmo não é executado, nada disso iria impactar na mensuração desse algoritmo, certo, pessoal? Agora, falaremos um pouco sobre notação assintótica. Quando observamos tamanhos de entrada suficientemente grandes para tornar relevante apenas a ordem de crescimento do tempo de execução de um algoritmo, nós estamos estudando eficiência assintótica. Nós vamos chamar de comportamento assintótico o comportamento a ser observado em uma função onde a sua entrada tende ao infinito. Nesse caso, pessoal, nós estamos preocupados com o modo como o tempo de execução de um algoritmo aumenta com a entrada no limite, à medida que o tamanho dessa entrada aumenta sem limitações. Tá legal? Em geral, um algoritmo que é assintoticamente mais eficiente será a melhor escolha para todas as entradas, exceto as muito pequenas. Assintoticamente mais eficiente, o que nós queremos dizer com isso? Que ele possui uma menor complexidade que o outro, tá legal? Vamos associar dessa forma. Quanto maior for a complexidade do algoritmo, menor será a sua eficiência. Quanto maior for a eficiência de um algoritmo, menor será a sua complexidade em relação ao algoritmo comparado. São inversamente proporcionais, tá legal? E como nós vimos, essa análise ela vai ser verdadeira para entradas suficientemente grandes. Por isso que no final da afirmativa, pessoal, ele diz que, exceto para as entradas muito pequenas, esse resultado da análise pode variar. A partir de uma entrada muito grande, nós teremos sempre consistência na comparação desses algoritmos. Tá legal?
Usaremos a notação assintótica para descrever o tempo de execução de algoritmos. A eficiência assintótica, como nós já vimos, ela observa apenas as entradas grandes, o suficiente para tornar relevante a ordem de crescimento do tempo de execução. Não serão consideradas constantes aditivas ou multiplicativas na expressão matemática obtida. No caso da notação assintótica, pessoal, aquela expressão que representa a ordem de crescimento do tempo de execução, ela vai ser simplificada. Nós vamos retirar dela as constantes aditivas e multiplicativas. E depois de simplificar a expressão, nós ficaremos apenas com a parte da função de maior complexidade. E essa expressão reduzida que será utilizada na nossa análise, tá legal? Vamos ver um exemplo. Nós temos ali um valor de número de passos igual a 3n. 3n é a expressão que representa determinado algoritmo. Ela vai ser aproximada para n. Por quê? Nós vamos tirar constantes aditivas ou multiplicativas. Nesse caso, nós vamos tirar o 3. Tá legal? Então, essa função vai ser reduzida para a função n. n representa agora o algoritmo na nossa análise. Vamos para um segundo exemplo. Nós temos ali um valor de número de passos igual a n² mais 2. Nesse caso, pessoal, se nós tirarmos as constantes aditivas e multiplicativas, nós ficaríamos com a expressão n² mais 1. Sendo que nós apenas vamos ficar com a parte da função de maior complexidade. Nós temos n² mais 1, nós vamos eliminar esse mais 1 e vamos ter somente o n², que é o de maior complexidade, representando a ordem de crescimento desse algoritmo. Tá legal? Pessoal, então vamos agora consolidar todo o conhecimento que nós adquirimos até esse ponto. Nós vamos ter uma expressão que vai representar o número de passos de um algoritmo, ou seja, ela vai traduzir o comportamento temporal de um algoritmo. Beleza? Agora, na análise assintótica, nós vamos simplesmente ignorar as nossas constantes aditivas e multiplicativas. A nossa expressão vai ser simplificada. Após essa simplificação, nós vamos ficar somente com a parte da função que tem maior complexidade. E essa parte da função de maior complexidade que no final vai, de fato, ser utilizado na nossa análise. Entendido? Então, vamos continuar. Pessoal, vamos falar um pouco agora sobre a notação O. A notação O, ou Big O Notation, ela é representada pela letra grega ômicron, e ela é útil para descrever os limites superiores de complexidade. Quando a gente fala limite superior de complexidade, nós estamos nos referindo ao tempo de execução de um algoritmo no seu pior caso. O limite superior é o pior caso de execução daquele algoritmo, para qualquer entrada. Vamos à definição. Sejam f e g funções positivas, diz-se que f está na ordem O de g, escrevendo-se f igual a O de g quando existir uma constante c maior do que zero e um valor suficientemente grande, tal que f de n é menor ou igual a c de g de n. O que vocês precisam absorver dessa definição, pessoal? Quando nós estivermos comparando, nós vamos ter duas funções, nesse caso, f e g. E se eu estou falando que f é da ordem O de g, o g vai ser maior ou igual a f, tá bom? Sempre considerando uma entrada muito grande. Então, vamos lá. F igual a O de g, eu tenho que memorizar da seguinte forma. O que está dentro do parêntese, a função que está ali dentro do parêntese é o g. Ela obrigatoriamente tem que ser maior ou igual à função que está fora do parêntese, no caso, o f. Vamos entender um pouquinho melhor esse conceito. Ó, aqui nós temos um gráfico, pessoal. Nesse gráfico, vocês podem observar que a função f de n ela possui um crescimento inferior ao c de g de n, certo? Mas isso é a partir de um determinado ponto. Observem ali na setinha vermelha que a partir de uma entrada suficientemente grande, a nossa análise fica consistente, onde nós vamos observar que f de n está sempre maior do que c de g de n.
Antes disso, para entradas pequenas, nós não temos essa consistência na nossa análise. Por isso que na complexidade assintótica nós vamos ignorar as entradas pequenas. Nós vamos trabalhar apenas com entradas suficientemente grandes, daquela setinha vermelha para frente. Aí sim nós vamos obter consistência na nossa análise. No caso da notação O, a função g ela atua como um limite superior para valores assintóticos. Como eu disse para você, a notação O ela vai descrever limite superior de complexidade. O que está dentro do O ali, entre parênteses, seria o pior caso de execução daquele algoritmo. Por isso que eu estou dizendo que qualquer função que seja comparada com g, que está dentro do O, qualquer valor de f comparado ao valor de g, obrigatoriamente tem que ser menor ou igual a g, porque g já é o limite superior, é o teto, é o pior caso de execução daquele algoritmo, tá legal? Então vamos lá, vamos para um exemplo, pessoal, porque nas provas nós podemos nos deparar com uma expressão que representa um algoritmo e uma análise que deve ser feita. E a gente tem que saber analisar se está correto ou não. Dado que um algoritmo é representado pela expressão 5n ao quadrado mais 3n log de n mais 2, ele está afirmando que essa expressão é da ordem de O de n ao quadrado. Vamos ver se é verdadeira essa afirmativa? Como que nós vamos analisar? Vamos lembrar que na notação assintótica nós vamos descartar as constantes aditivas e multiplicativas. Por isso, essa expressão ela vai ser simplificada. Nós vamos tirar todas essas constantes. Então, 5n ao quadrado, nós vamos tirar o 5, vai ficar apenas n ao quadrado, mais n log de n, nós vamos tirar o 3, mais 1. Certo, pessoal? E no final, nós vamos reduzir essa expressão, ficando apenas com o valor que é de maior complexidade, o valor dominante. Nesse caso, n ao quadrado. Agora sim, nós vamos ter condições de fazer uma análise para ver se de fato essa afirmativa é verdadeira. Essa expressão, que é representada por n ao quadrado, ela é da ordem de O n ao quadrado? Vamos voltar então na definição. Nós temos que o f obrigatoriamente tem que ser menor ou igual ao g. O g é o que está entre parênteses. O f é menor ou igual a g? N ao quadrado é menor ou igual a n ao quadrado? Beleza, é igual. Então, está correto. Essa expressão, de fato, é da ordem de O de n ao quadrado. Tá legal, pessoal? Vamos à próxima análise. Nós temos a mesma expressão, então nós vamos agir da mesma forma. Nós vamos eliminar aqui as constantes aditivas e multiplicativas, certo? No final, nós vamos pegar essa expressão e reduzi-la, ficando apenas com a operação dominante de maior complexidade. Então, no caso, toda essa expressão vai ser representada por n ao quadrado. E nós vamos agora analisar a afirmativa. N ao quadrado é da ordem de n ao cubo. Voltando da definição, pessoal, notação Big O, ele diz que para f ser da ordem de O de g, o f tem que ser menor ou igual a g. N ao quadrado é menor ou igual a n ao cubo? Verdadeiro, né, pessoal? Então, de fato, essa afirmativa está correta. A expressão é da ordem de O a n ao cubo. Tá legal, pessoal? Continuando, agora nós vamos estudar a notação θ. A notação θ ela é útil para exprimir limites superiores justos. Vamos à definição. Sejam f e g funções positivas, disse que f é θ de g, escrevendo-se f igual a θ de g quando ambas as condições f é da ordem de O de g e g é da ordem de O de f forem verificadas. Pessoal, se f tem que ser da ordem de O de g e g tem que ser da ordem de O de f, somente nós vamos ter f igual a θ de g se essas duas condições forem satisfeitas. Então, eu posso afirmar para vocês que o f e o g devem ser iguais. Não é verdade? Eles têm que ser iguais. Só assim que o f vai ser da ordem de O de g e o g vai ser da ordem de O de f. Essa notação θ ela vai
exprimir o fato de que duas funções possuem a mesma ordem de grandeza assintótica. Essa expressão aqui ela vai nos permitir dizer que as duas funções elas crescem a uma taxa similar. As duas possuem a mesma taxa de crescimento. Tá legal, pessoal? Essa notação θ ela é muito menos cobrada do que a notação anterior. Vamos analisar um exemplo para nós podermos ver na prática como ela funciona. Nós temos ali uma expressão que representa o número de passos de um algoritmo. 5n ao cubo mais 3n ao quadrado mais 2000. Nós vimos que para fazer a análise assintótica, nós temos que eliminar as constantes aditivas e multiplicativas. Então, nós vamos retirar o 5, vamos retirar o 3 e o 2000 nós também vamos simplificá-lo. Então, no final, nós teremos a expressão n ao cubo mais n ao quadrado mais 1. Essa expressão vai ser reduzida e nós vamos ficar apenas com a operação de maior complexidade. Então, no caso, toda essa expressão na nossa análise assintótica vai ser representada por n ao cubo. Agora sim, eu vou analisar para ver se essa afirmativa está correta. N ao cubo é θ de n ao cubo? Pessoal, nós vimos que f para ser θ de g, nós chegamos à conclusão, após analisar a definição, que f e g devem ter o mesmo valor, a mesma complexidade. Nós vimos isso e vimos também que as funções elas vão crescer numa mesma taxa. N ao cubo é igual a n ao cubo? É. Então, eu posso afirmar que essa expressão é θ de n ao cubo. Tá legal? Para finalizar, vamos para a notação ômega. A notação ômega, descrita a seguir, é útil para descrever limites inferiores assintóticos. O limite inferior vai indicar a menor complexidade possível para qualquer entrada. Seria o menor tempo de execução daquele algoritmo. Vamos à definição. Sejam f e g funções positivas, diz-se que f é ômega de g, escrevendo-se f igual a ômega de g quando existir uma constante c maior do que zero e um valor n suficientemente grande, tal que f de n vai ser sempre maior ou igual a c de g de n. Pessoal, nós vamos agora absorver o que interessa dessa definição para estarmos resolvendo as questões de concurso. Nós temos duas funções, f e g. Se eu disser que f é ômega de g, eu tenho que ter em mente o seguinte, f obrigatoriamente tem que ser maior ou igual a g. Vamos lembrar que a notação ômega está definindo para a gente uma maneira de dizer que uma função é menor ou igual a outra. E essa função que vai ser menor ou igual a outra é o limite inferior. É o tempo de execução mais rápido de determinado algoritmo, que está representado aí pelo g. Dessa forma, nós concluímos que f obrigatoriamente tem que ser maior ou igual a g. Tá legal? É isso que importa para estarmos resolvendo as questões de concurso. Analisando o gráfico, pessoal, nós também podemos observar que o f de n é sempre maior do que c de g de n, mas isso não foi sempre dessa maneira representado no gráfico, mas sim após uma entrada suficientemente grande. Antes dessa entrada grande o suficiente, que é um pré-requisito para a análise assintótica, nós podemos ver que a análise variava. Antes, f estava com uma ordem de crescimento maior, uma vez g estava com uma ordem de crescimento maior, nós tínhamos essa oscilação na análise. A partir de uma entrada suficientemente grande, ali representada na setinha vermelha, n0, a partir desse ponto, nós temos consistência na nossa análise. E dessa forma, nós observamos que f de n possui sempre um crescimento superior ao de c de g de n. A notação ômega fornece uma maneira assintótica de dizer que uma função cresce a uma taxa que é maior ou igual a de uma outra função. Nesse caso, o f que vai ser maior ou igual à taxa de crescimento da função g. Para finalizar, vamos para um exemplo. Nós temos ali uma expressão 3n log de n mais 2 e ele diz que ela é ômega de n ao cubo.
Analisando essa expressão, pessoal, nós vamos descartar, primeiramente, as constantes aditivas e multiplicativas. No final, nós teremos n log de n mais 1. Nós vimos que nós vamos reduzir essa expressão e ficar somente com a operação de maior complexidade. E essa operação irá representar essa expressão na nossa análise. Dessa forma, nós teremos que toda essa expressão será representada por n log de n. Agora, nós vamos para a análise. N log de n é ômega de n ao cubo? Pessoal, voltando na definição, nós vamos dizer que f é ômega de g sempre que f for maior ou igual a g, não é verdade? Então, nós vamos agora fazer a comparação com o nosso exemplo. N log de n é maior ou igual a n ao cubo? Errado, pessoal. Nesse caso, n ao cubo é maior que n de log de n. E, por isso, essa afirmativa está errada. A seguir, pessoal, nós vamos analisar as funções que são mais usadas para poder representar a complexidade dos algoritmos.